Fala galera, tudo bom com vocês? Thiago Moraes aqui. Hoje eu irei dar minha opinião sobre Promised Neverland, um anime da primeira temporada de 2019 que até o devido momento é muito comentado sobre ele. Caso você ainda não conheça, conta a história de crianças que acreditam estar num orfanato. Elas são muito bem cuidadas, são muito bem tratadas. Quando chega num certo período de idade, ou são mais prematuras mesmo, elas são adotadas. Então o que acontece? Uma das crianças que foi adotada esqueceu um objeto pessoal de valor. Então os dois mais velhos ficaram, caramba, vamos entregar para ela antes de ela ser adotada. Elas seguiram, foram para o lugar que era para eles se encontrarem, só que quando ela chega lá, encontra a criança nova morta e descobrem que na verdade eles são ração, alimento para monstros. Essa é a premissa, é uma premissa muito boa. E eu preciso falar, o primeiro episódio é sensacional, porque ele é tudo o que eu acabei de falar sobre a sinopse e ainda inclui o fato que a responsável por eles, a Isabela, descobre isso. Então, basicamente, no primeiro episódio você já percebe que vai ser um jogo de sobrevivência para ver quem que fica até o final. É muito interessante e você vai vendo o conceito da obra. De cara, ela consegue trabalhar de uma forma que te deixa muito ansioso pro próximo episódio. Funciona não só no começo, como funciona no decorrer dos episódios. Ela é muito bom de ganchos e isso favorece bastante. A forma que tratam que não importa os meios e sim os resultados lá. Basicamente, se as crianças descobrem se elas vão ser ou não adotadas, não interessa. Contanto que elas fiquem lá, não vai mudar nada. E eu achei isso muito interessante, porque poderia simplesmente acontecer qualquer coisa. Podia, nossa, ela vai ser excluída, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Só que o que eles fazem? Eles fazem um jogo mental com a criança. É o seguinte, você sabe que vocês vão virar alimento. Se você contar para as outras crianças, elas vão ficar muito tristes, elas não vão aproveitar. Você prefere que elas fiquem vivas felizes ou que elas fiquem deprimidas até o dia que elas tiverem que ser mortas? Eu acho isso muito interessante. A forma como a obra mostra os dois lados da história. Através da Isabela, porque você vai percebendo, quando você começa a ver a obra, em algum momento você sente raiva dela, porque ela basicamente cuida das crianças para os monstros matarem, comerem. Então, cara, quando você vê o lado dela da história, que ela gostava de alguém, só que esse alguém foi levado, aí chegou a vez dela de ser, vamos dizer, comida, só que aí a pessoa do alto superior falou que ela ia ser a dona de lá. Ela passa por todo aquele tratamento, só que necessariamente não era aquilo que ela queria. Ela queria continuar viva. Você vendo isso, sabendo disso, você consegue sentir raiva dela? Imagine, você tem 12 anos e você tem que fazer essa escolha. Supondo que ela tinha 12 anos ainda, né? Você tem que fazer essa escolha. Você queria viver ou você ia morrer, virar alimento? Não é toda pessoa que é ema que vai chegar e falar, não, eu não vou entregar meus amigos. Eu não consigo sentir raiva dela, eu entendo perfeitamente. Eu acho que isso foi uma ideia muito boa ter colocado no último episódio. Conseguiram encaixar de uma forma bacana. Essa guerra silenciosa que vai se passando através dos episódios é muito interessante. Basicamente, os três mais inteligentes contra a Isabela. Você vai vendo isso. O ritmo da história é um ritmo muito bacana, porque necessariamente não sente falta daqueles momentos de interação. O que eu tô querendo dizer? Geralmente, nessas obras, quando eles vão adaptar o mangá pro anime, sabe aquelas junções que tem que são essenciais? Eu acredito que eles fizeram isso de uma maneira muito boa. Eu não senti falta de algum diálogo importante na interação, e isso favoreceu bastante. A obra em si é excelente. Esse primeiro gancho, que é basicamente deles descobrindo que são gado até eles conseguirem sair da fazenda, foi muito interessante, foi muito boa. Mas nem tudo são flores. Agora eu vou falar alguns probleminhas que Promised Neverland tem. Uma coisa que me incomodou demais foi essa inteligência super foda deles. Basicamente, tem entre 11 e 6 anos e esses caras são gênios. Eles sabem coisas, código Morse, contas de matemática, sabem fazer contas mentais, correr em cima da muralha, poder analisar tudo simplesmente com a mente, dar a volta. Cara, eles têm 11 anos. E basicamente o estudo deles, na maioria da parte, é lendo livros. Que tipo de livro eles leem? Tá, é no futuro, perto de 2040, beleza. Mas os cérebros já são altamente de alto nível. Isso meio que... Porque eu entendo, a história força a eles serem inteligentes. Mas parece que eu tô vendo bando de Eren de Death Note, pô. A história força demais em alguns momentos. O primeiro exemplo que eu vou dizer é o Ray. Basicamente, ele é uma criança que tem lembranças do feto até os 12 anos dele, tudo ele se lembra. Qual é a necessidade disso? Você deve estar se perguntando, mas isso foi importante pra ela descobrir que o Ray é filho dela. Concordo.
mas continua não sendo totalmente necessário. Porque implementaram isso para dizer que ele já sabia o tempo todo. Beleza. Por que simplesmente não falaram? Olha, é o seguinte, ele ficou curioso, ele seguiu. Ou ele gostava daquela pessoa e ela queria ver sendo adotada, seguiu. Qualquer coisa. Mas não, ele tem que ter lembranças do feto, ele tem que se lembrar do tempo que ele foi trazido de caminhão pra lá, lembrar do tempo das muralhas. Qual é a intenção de implementar isso? É pra dar um tom que ele é um personagem super inteligente desde criança, que ele tem uma utilidade maior que os outros? Eu não entendi exatamente qual foi a finalidade disso. Ou isso foi só um fator pra juntar ele com a Isabela? Eu achei desnecessário pra caramba isso, qualquer outra coisa seria plausível. Ele, como é muito inteligente, podia ter simplesmente seguido eles. E um outro fator que eu achei inacreditável, pra falar a verdade, é o Phil. Basicamente, são crianças muito inteligentes dentro de um recinto e o mais inteligente tem 4 anos. Sim, o menino de 4 anos deduziu tudo o que estava acontecendo lá dentro da casa, simplesmente olhando. Ele olhou a Isabela olhando nas coisas, já deduziu que tinha alguma coisa errada, ele percebeu a mudança de comportamento da Emma, mudança de comportamento do Norman, e tudo ele foi deduzindo que na verdade ia acontecer tudo o que estava acontecendo naquele momento. Pra quê, cara? Qual é? Ele tem 4 anos. Aí eu vejo muitas pessoas falando, caraca, o Phil é foda, ele conseguiu entender isso tudinho. Eu, maluco, tu tem 4 anos, mano. 4 anos tu comia terra e tu tá aí deduzindo, pagando de Sherlock Holmes. Na verdade, pra mim ele é o Sherlock Holmes depois dessa. De longe o personagem mais inteligente da obra, não tem comparação. Qual era a necessidade de fazer isso? E uma outra coisa que me incomodou. Depois que o Norman morre, a Emma passa aquela sensação que ela tá triste pra poder enganar a mama. Beleza, sem problema quanto a isso. Mas todas as crianças, sem exceção, quiserem ir com ela, sem hesitar, aí pegou. É explicado, eles trabalham de maneira calma, chegaram com calma, falaram tranquilamente, mas não são todas. Lembre-se, uma criança é muito ingênua, não importa quantas sejam, alguma tinha que querer ficar. Eu ainda ia dar um ponto forte pra obra. Pelo menos o Phil ficou. Mas não, o Phil é um gênio, então não vale, entendeu? A obra é muito inteligente, muito interessante, mas ela força em alguns momentos que não é necessário. Isso atrapalha a experiência da obra, na minha opinião. Uma curiosidade, como a Isabela é mãe do Ray? Por que não aparece nenhum homem adulto lá? Quem foi que fez o filho com ela? Será que foi o monstro? Será? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então, basicamente, Neverland é uma obra excelente, que o enredo funciona, o trama, os diálogos são bem interessantes no conteúdo geral. Só que a história precisa desses elementos absurdos para funcionar. Claro que dava para ter feito eles menos inteligentes, não é? Mas isso não tira todo o mérito da obra. Ela continua a ser excelente, estará entre as melhores obras do ano, sem dúvida nenhuma. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, deixa o dislike. Muito obrigado a todos que assistiram até o final. Deixa sua opinião sobre Neverland, o que você achou? Você acha que eu tô fumando banana, que na verdade era super necessário eles terem essa idade? Diga a sua opinião aí nos comentários. Se inscrevam no canal. Muito obrigado a todos e até a próxima, pessoal. Fui! Quem quiser, estão vendendo.